Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estamos dando continuidade à nossa série de curiosidades da aviação e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre altitude, para a gente ver qual é a diferença entre o QNH, QFE e o QNE. Então, venha comigo. Eu estou com uma imagem aqui que eu gostaria de deixar no vídeo para ajudar a explicar essa imagem aqui. Como vocês podem ver, nós temos aqui um esquema demonstrativo de que seria o QNH, o QFE e o QNE. Antes de falarmos sobre a explicação de cada um deles, eu gostaria de informar que existem diversos métodos de verificação de altitude ou de altura do avião. O sistema barométrico é um, que é esse que nós vamos falar hoje, e o sistema radiométrico é outro. Então existe o radioaltímetro, né, que funciona através da emissão de ondas de rádio da aeronave, né? A aeronave emite ondas de rádio, essas ondas de rádio vão até o solo, refletem no solo e voltam para a aeronave em forma de retorno. O tempo desse retorno é calculado e convertido em altitude, tá? Em altura, na verdade. Então, se ele demora X segundos para bater no chão, né? Bater no solo e voltar refletindo na aeronave, converte-se, sei lá, em 100 metros de altura. Se esse tempo for aumentando, aí é 200, 300. É só um exemplo, né? Então, é assim que funciona. O tempo que essa onda de rádio leva para sair do avião, bater no solo e refletir de volta no avião, é convertido em distância. Distância entre a aeronave e a distância entre o solo, ou seja, a altura da aeronave. É um sistema bem legal, bem preciso, porém não dá para usar na aviação, porque a gente sabe que os aviões voam aí a 30, 40 mil pés de altitude e não teria um sistema eficiente que conseguisse fazer essa medição dessa forma. Até mesmo porque no meio do percurso tem diversos obstáculos, né? Então não teria como fazer isso. Para isso foi designado o método barométrico, que refere-se à pressão do ar através da tomada estática do avião, que foi dito no vídeo anterior. E essa tomada estática te dá a pressão barométrica do local onde a aeronave se encontra. Então, voltando aqui na imagem explicativa, o que acontece? Imagine no topo desse morro, que seria o local da pista, ele está com uma elevação de 3.000 pés em relação ao nível do mar daquela região. Então, a pressão do local é 20,48 polegadas de mercúrio, tá? Então, nós temos aí uma pressão de 20 e 25,48. Se você introduzir esse dado no altímetro do seu avião, você vai ter uma altitude 0 pés, ou seja, você está no solo. Porém, o QFE é justamente o que eu havia falado. Não tem como você ter essa informação em todos os aeroportos do mundo, porque ele precisa de uma estação meteorológica que te dê essa informação da pressão do ar, né? E também existem locais onde a altitude é tão elevada que o instrumento não teria capacidade de demonstrar esse dado em forma de altitude no avião, por questão de incapacidade mesmo do equipamento. Então, infelizmente, não dá para usar o QFE como padrão de voo. Também porque a pressão ela muda com o tempo, né? Com as condições atmosféricas, ela muda de local para local. Então imagine, se você decola de um ponto A, onde a temperatura padrão está no mesmo padrão ISA, né? Que é um assunto que nós vamos falar mais para frente em outros vídeos. Então, a gente sabe que a ISA ela tem no nível do mar 15 graus de temperatura, né? À medida que você tem um local desse aqui que está a 3.000 pés, ou seja, a menos 6 graus em relação à ISA, nós teremos aí supostamente 9 graus de temperatura positiva, né? Porque a atmosfera local ela está, como eu disse, conforme o padrão ISA. Daí você começa a viajar para um outro ponto, um ponto B, em que a temperatura local, a atmosfera local, ela não está dentro do padrão ISA. O que vai acontecer?
vai fugir da altimetria que você tinha no ponto A. Então não vai ter lá exatos 3.000 pés no teu altímetro, vai ter uma altitude diferente. Então isso aí é arriscado, né? Além disso também em voo, com essa diferença de pressão entre um local e outro, com outras aeronaves na rota, você pode estar no mesmo nível de outra aeronave achando que está afastada, né? Então não daria certo. Falando então do QNE. O que seria o QNE? O QNE ele é a temperatura padrão para a aviação de forma geral, tá? É como se fosse como se fosse não, é o QFE de um local X ou Y elevado, reduzido a pressão, a atmosfera, a pressão ao nível do mar. E aí uma pressão, como é que nós vamos falar? Padronizada. Que o mar também ele tem diferença de níveis, dependendo do local do globo terrestre. Então, como a gente está vendo nessa imagem, o QNH ao nível do mar nesse ponto é 28,44. O que não quer dizer que em outro lugar do mundo, onde também tem o mar, ao nível do mar vai ser essa mesma pressão. Negativo, vai ser uma pressão diferente. Então, para cálculos matemáticos padronizados e para umas rotas de voo, níveis de voo padronizados na aviação para todo mundo, tem por convenção o QNE, que chama-se de altitude e pressão. No QNE, todas as aeronaves que passarem da altitude de transição devem adotar no seu altímetro o padrão QNE, ou seja, uma pressão padrão de 10,25 ou 29,92 polegadas de mercúrio. Tá? Essas duas medidas são iguais, só muda a unidade. Uma a 13,25 hectopascal ou 29,92 polegadas de mercúrio. Então, como é que funciona isso? Como a gente não pode usar o QFE e como o QNH muda de região para região, adotou-se para nível de voo o QNE. Ou seja, todo mundo que estiver acima do nível da altitude de transição ou nível de transição, todos devem estar com o seu altímetro setado em QNE 1013 ou 2992. Assim, assegura-se um afastamento vertical de todas as aeronaves que estão voando na mesma localidade, tá? Independente da localidade, inclusive. Então, se tem uma aeronave a 11.000 pés e a outra reporta que está a 9.000 pés, você tem certeza de que essa aeronave ela está afastada de você na vertical, porque você tem certeza que as duas estão com o seu altímetro no modo QNE. Tá? Espero que vocês estão entendendo o raciocínio da coisa. Com relação ao QNH, no Brasil o QNH é usado tanto para pousos quanto para decolagem, porque o QNH ele já dá a pressão do local, tá? Então você vai ser, toda vez que você for sair de um determinado aeroporto, você tem que consultar o ajuste de altímetro QNH daquele local e também depois que você faz o seu plano de voo, você também precisa saber qual é o ajuste do QNH do destino, que também você vai confirmar quando já estiver em comunicação com o seu destino, com o local do pouso, tá? E aí, por que isso? Porque o QNH ele vai te dar o ajuste de altímetro mais preciso do aeroporto que você está voando, ou saindo, né? Esse aeroporto ele precisa ter uma estação meteorológica, aí ele vai ter a sua leitura de QFE, como a gente está vendo aqui na imagem, ó. A estação vai dar essa altura aqui, né? E também vai dar o QNH ao nível do mar. Então veja nessa imagem. Na pista teríamos uma pressão de 25,48 na pista, tá? A minha estação me deu esse valor aí, esse resultado. Ao nível do mar, a pressão está 28,44, tá? Então a diferença está dando o que aí? 4, desculpa, 30, né? 30, tá aqui ó, o cálculo. 963 menos 863 resulta-se em 30. Seria 30,04, né? Mas deixa 30 aí, então. Essa diferença de 30 polegadas de mercúrio
elas resultam em 3.000 pés de diferença. Então, o nosso aeroporto a gente sabe que está a 3.000 pés de elevação. Tá? Essa diferença entre QFE e o QNH local chama-se elevação. É a elevação do nosso aeródromo. Essa informação você tem disponível nas cartas de aproximação, nas cartas de chegada, na carta do aeródromo, tá? E é uma condição que você tem que conhecer tanto do local de onde você está saindo quanto do local de onde você está chegando, para você setar o seu QNH e já saber que 3.000 pés já é o solo, não é? Você não está a 3.000 pés da pista, a pista que tem 3.000 pés de elevação. Então, no circuito padrão, por exemplo, você sabe que tem que fazer a 1.000 pés. Então, já é de conhecimento seu que você vai chegar nesse aeródromo a 4.000 pés, certo? E aí, esse 4.000 pés pode estar falso ou errado, ou errôneo. Como? Quando você esquecer ou quando você não saber qual é o ajuste correto do QNH, tá? Então, para isso que existe o ajuste de altímetro. Na prática, o que vai acontecer? Você vai estar com seu avião no ponto A, você vai ajustar no seu avião o QNH do ponto A e você vai obter de imediato a elevação de onde você está voando, onde você está saindo, tá? Saiu desse aeroporto, levantou voo, segundo as cartas de saída, você tem uma altitude de transição. Essa altitude de transição é justamente o ponto em que você vai mudar o seu ajuste de altímetro de QNH para QNE. Ou seja, a partir dessa altitude, chamada altitude de transição, você já não vai mais reportar o seu nível de voo como altitude, e sim como flight level, ou seja, nível de voo. Voltando aqui na imagem, essa aeronave encontra-se no flight level 110, ou seja, está acima, já passou da altitude de transição. Aqui abaixo, ó, tem dizendo altitude de transicione, né? Altitude de transição. Ou seja, a altitude de transição aqui, ele não diz quanto é, mas ele só passa uma linha verde. Então, acima dessa linha verde, todas as aeronaves estão em nível de voo e não mais altitude. Mesma coisa acontece quando você estiver descendo para o seu destino. Você vai acompanhar nas cartas de aproximação, nas STARS, ou nos procedimentos de chegada, que existe também um nível de transição. Aí já é outro nome, nível de transição. Então você está no nível 110, começou a descer, de repente tem lá que o nível de transição é 5.000 pés. Então você vai descer até o nível 050 e mais baixo que isso você vai se reportar como altitude. 4.500, 4.600, 4.000, 3.500, por diante, tá? Então, nível de transição e altitude de transição são os pontos em que você vai mudar o ajuste do seu altímetro, tá? Retomando o raciocínio, ainda na descida você vai cruzar o nível de altitude de transição, vai voltar o seu altímetro para o modo QNH, só que tem que ser no QNH da pressão do local onde você vai pousar. Assim você tem duas informações importantes: a pressão no local da pista e também, a pressão no local da pista reduzida ao nível do mar, né, que é o QNH, e também a altitude descrita nas cartas de elevação dessa pista. Aí você consegue fazer o seu procedimento padrão, seu procedimento de chegada via instrumento ou visual, de forma segura e consistente. Tá? Então não esqueça, levantou o voo, passou da altitude de transição, vai para o QNE. Começou a baixar, passou do nível de transição, volta para o QNH. Lembrando que o QNH de saída não quer dizer que vai ser o mesmo da chegada. Você tem que ajustar e consultar no METAR os dois, tá? E no METAR, lembrando, é um outro assunto para outro vídeo, o METAR também traz essa informação. Ele traz a informação do ajuste altímetro de cada local que você consultar, tá? Então, gente, por que a importância disso? O principal é você manter o distanciamento seguro das aeronaves que estão voando. A gente sabe que nos níveis de voo, alguns corredores por aí, é muita aeronave ao mesmo tempo no mesmo espaço. Então é muito importante não só o distanciamento horizontal, que é aquele distanciamento das aeronaves que estão à frente, atrás, do lado e do outro,
como também o distanciamento vertical, que é as aeronaves que estão acima e abaixo, tá? Também nós vamos falar nos próximos vídeos sobre quais altitudes ou quais elevações voar em determinado tipo de voo, tá? Fiquem atentos, nós vamos falar disso. Mas o vídeo de hoje é justamente para diferenciar o QFE, o QNH e o QNE. Recapitulando, QNH você usa os pousos e decolagens, QNE você usa nas altitudes já de elevação, nos níveis de voo, né? Ou seja, acima da altitude de transição. Assim você consegue unificar a sua altitude, a sua medição de altitude com as outras aeronaves. O QFE ele é mais usado para fins meteorológicos. Na aviação você não vai usar, você não vai setar no seu avião em momento algum o QFE, a não ser que você queira descobrir qual é a pressão, qual é a pressão atmosférica da determinada pista sem ter informação do METAR. Então você faz o famoso ajuste a zero. Você vai manuseando o seu altímetro, como a gente pode fazer aqui nesse avião. Vamos fazer aqui nesse avião. Ó, nesse momento, nós estamos com o altímetro marcando um pouco mais de 500 pés, certo? E aqui na minha janela, de calibração, né? Eu tenho aqui entre 10,15 e 10, entre 10,10 e 10,15 deve ser aqui 10,13, mais ou menos. E do outro lado é a mesma medida, porém é o mesmo disco, né? Só que em polegadas de mercúrio, né? Que é outra unidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir qual é a pressão desse local onde nós estamos. Então vou rodar aqui, ó, o ajuste de altímetro. Notem que tanto o ponteiro de altitude quanto o disco que tem por trás dele, essas duas janelas, estão modificando, estão rodando, né? E aí, pronto, altitude 0 pés. Como o instrumento ele é analógico, não dá para a gente conferir exatamente o valor exato, né? Mas temos aqui 990, 91, 92, 93, 94, está quase 994 hectopascal ou 29,32, 34, 35 mais ou menos, 29,35 polegadas de mercúrio. Esse seria nosso ajuste de altímetro, tá? Desculpa, é o ajuste a zero. Então aqui seria o nosso QFE, tá? Nós estamos nesse local aqui. Se nós não tivéssemos uma estação meteorológica nesse local, o nosso método de descobrir qual é a nossa pressão atmosférica nesse ponto aqui da Terra, nesse momento aqui, teria que ser essa técnica, né? Botar o ponteiro aqui, rodar o ponteiro até ele ficar em zero, e aí a gente descobre qual é a pressão desse local. Tudo bem? Bom, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais na frente nós devemos falar um pouco mais sobre a altitude, principalmente o ajuste de altitude quando a gente estiver em níveis de voo que as condições estão fora do padrão ISO. Nós vamos mostrar como consultar. Também a gente vai mostrar com a ajuda do computador de voo, que é um instrumento que pode ir a bordo sem menor problema da aeronave e serve inclusive para auxiliar o piloto. Nós vamos mostrar como descobrir a altitude verdadeira, a altitude pressão e diversas outras curiosidades, tá? Então fiquem com a gente, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, quem já é inscrito, seja membro do canal para apoiar a criação de novos conteúdos e até a próxima.